Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um relatório recente referente a crédito de agosto. E eu vou trazer também uma matéria feita pela Genial Investimentos. E a gente vai falar sobre os principais pontos e entender como a inadimplência, crescimento do crédito e taxas de juros estão moldando o mercado financeiro. Como sempre, só um aviso rápido que o conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então pessoal, estou aqui no site da Genial Analisa para falar um pouco sobre esse relatório de crédito de 2024, referente ao mês de agosto, e eles destacam que a inadimplência volta a subir e o crédito desacelera. Então eles vão escrever aqui falando sobre a trajetória de queda mensal, sofreu uma interrupção e que o crédito total desacelerou de 10,7% ao ano em julho para 10,1%. E aqui um fator que eles citam bastante é referente ao aumento da inadimplência do crédito com recurso direcionado, principalmente no segmento de pessoa física e para crédito rural. E para quem não sabe, o crédito rural ele é muito relevante para o Banco do Brasil, onde 1/3 da sua carteira ela está nesse tipo de crédito, ela vem desse tipo de crédito. E a gente viu recentemente no relatório do Banco do Brasil, referente ao segundo trimestre, que realmente a carteira de crédito rural sofreu um aumento na sua inadimplência. Então aqui eles trouxeram as taxas de inadimplência por produto. A gente vê que em pessoa física, para recursos direcionados, pessoa física está 1,61%, mas aqui o destaque em crédito rural, que está em 2,16%, e no ano passado estava em apenas 0,94%. Isso é aumento de 1,2 pontos percentuais, ou seja, mais do que dobrou, né, o aumento na inadimplência nesse segmento. Mas eu queria trazer um foco especial para esse aumento no crédito rural, que pode impactar bastante o resultado do Banco do Brasil. Pois uma vez que a inadimplência aumenta, as notas da carteira piora e aumenta o saldo de PDD, ou seja, o seu provisionamento vai ser maior, e isso aqui é uma despesa que debita da conta do Banco do Brasil. Aqui eles trazem também essa inadimplência do cartão de crédito rotativo, que também é bem preocupante. Ela ficou estável de 2011 até aqui 2020 e começou a saltar agora, atingindo esse patamar de 55% de inadimplência para cartão de crédito rotativo. Isso aqui é uma modalidade que tem um juro bem alto, é bem elevado, então prejudica mesmo o pagamento das pessoas físicas. Outro ponto que eles vão citar aqui é referente ao crescimento de crédito, que está desacelerando. Em agosto, a taxa anual de expansão caiu para 10,1%, e um sinal que o ambiente está ficando mais desafiador. Ou seja, como a gente pode ver aqui, o gráfico ele parece ser inversamente proporcional, né? Quando o crédito está desacelerando, a inadimplência sobe. Mas na verdade o que acontece porque a inadimplência está subindo, torna-se menos favorável para os bancos emprestarem os seus recursos. A inadimplência ficou aqui nessa faixa de 3 e alguma coisinha, acima de 3%, e bem maior do que estava em 2020. Olha aqui, bem interessante, é um gráfico falando sobre os spreads, o índice de inadimplência e a Selic. Eles colocaram as três informações no mesmo gráfico. Então aqui a gente vê, por exemplo, a Selic, a evolução dela no ano após ano, né, sempre que houve algum tipo de alteração. E hoje aqui eles terminaram em 10,4, mas aí a Selic também subiu. Aqui deve estar mostrando CDI, né, 10,4, mas aí a Selic está em 10,75 hoje, né, está num patamar menor do que estava aqui pós-pandemia, já está reduzindo, né? E só que o Banco Central voltou a aumentar e agora a Selic está em 10,75. O que a gente pode ver aqui de azul é a inadimplência, que está em 3,18 em julho de 2024, tá? E aqui é o spread dos bancos. Então o que a gente pode observar nesse gráfico aqui? A Selic aumentando, o spread dos bancos também aumenta, certo? Porque eles vão cobrar mais caro por suas operações de crédito. Então, teoricamente, isso gera um lucro maior para os bancos, porque eles ganham mais. Só que a inadimplência também sobe, porque as operações se tornam mais custosas, fica mais difícil para pagar. Ou seja, então na verdade é uma faca de dois gumes, como se fala, né? O spread dos bancos sobe, mas a inadimplência também sobe. E aí a Selic entrando num ciclo de baixa, a inadimplência também tem essa redução e o spread dos bancos também diminui. Aqui é bem interessante que esse spread se mantenha acima da inadimplência, quanto menor a inadimplência melhor, porque aí os bancos vão ganhar mais em cima das suas
operações, né? Então aqui, ó, por exemplo, a gente pega um spread hoje atual de 18,54% contra uma Selic de 10,4%. Aqui em 2020, quando a Selic estava em 2%, os bancos estavam com um spread de 14,9%, ou seja, bem grande, né? Conseguiram manter taxas altas e enquanto a Selic estava bem baixa. O problema é que a inadimplência, ela sobe rápido e cai um pouquinho devagar, né? Então tem que tomar cuidado e ficar acompanhando a inadimplência dos bancos. Outro sinal de alerta é o endividamento das famílias, que atingiu 47,9%, junto com o comprometimento da renda, que subiu para 26,6%, conforme eles estão destacando aqui, revelando uma piora de 0,4 pontos percentuais no mês a mês. Isso significa que os consumidores estão cada vez mais pressionados e a capacidade de tomar novos empréstimos está diminuindo. Por quê? Quando sobe o endividamento das famílias, da renda das famílias, o banco ele vai fazer sua análise de crédito e ele vai identificar talvez uma não capacidade de pagamento, entre aspas, né, uma falta de capacidade de pagamento, e aí acaba dificultando para tomar mais crédito, dificultando o consumo, aquisições, né, novas aquisições. Então é um índice muito importante e também mostra a questão financeira das famílias. Hoje a gente é um povo que tem um endividamento bem elevado. Falei bastante de inadimplência, então eu trouxe aqui alguns bancos que eu tenho na carteira. Na verdade, todos os meus bancos, são 3 bancos que eu tenho hoje. O Banco ABC é o primeiro deles e eu quero mostrar como está a inadimplência dos nossos bancos, né? Então, Banco ABC bem em linha com o mercado, uma inadimplência de 3%, mas é que eles destacam um efeito não recorrente aqui no segmento corporate. Como você está vendo, a inadimplência estava bem alta no quarto trimestre de 2023 e mantém alta agora no segundo trimestre de 2024. Então, se a gente ajustasse para assumir esse não recorrente aqui, a gente teria uma inadimplência bem controlada de 1,3%. Ou seja, esse segmento corporate impactou bastante o Banco ABC. O segundo, aí provavelmente mais pessoas conhecem, que é o Banco do Brasil, que a gente pega uma inadimplência total de 3% em junho de 2024, o índice de cobertura caindo, apresentou um bom crescimento na sua carteira de crédito, mas a inadimplência também em linha com o mercado. E aqui dentro é composto por exemplo, pessoas físicas, empresas e rural o rural foi o que sofreu o maior impacto. E o Banco Paine, que é a minha menor posição hoje, mas é um banco que eu estou comprando, estou aportando bastante no Banco Paine, que tem uma inadimplência bem controlada de 0,9%, principalmente porque a carteira dele, grande parte, está em varejo colateralizado e essa parte de varejo tem uma inadimplência de apenas 0,8%. Então a gente vê que aqui, dos bancos que eu possuo, o Banco do Brasil é o que tem aí a maior inadimplência hoje, mas é um banco muito sólido, que tem uma carteira muito diversificada e também recebe de outras fontes, como por exemplo as suas seguradoras, o Banco da Patagônia, que é fora daqui. Ou seja, conclusão, a gente precisa estar observando o mercado como um todo, mas também como está desempenhando as nossas empresas. A gente vê, por exemplo, uma notícia de aumento da inadimplência, mas quando a gente pega aqui, por exemplo, o Banco Paine, ele tem uma inadimplência mais controlada, menor que 1%. Ou um Banco ABC que, se ajustar, está em 1,3%. O próprio Banco do Brasil, que está aí em linha com o mercado. Então, a gente precisa observar a inadimplência, observar os custos, como se comportam as margens, como o banco atua para controlar esses indicadores e também pensar que o investimento é de longo prazo. Não adianta a gente pensar apenas no próximo trimestre. A gente ajusta o resultado, tem que esperar o resultado sair para ver como que se comporta, se o lucro sobe, se o lucro cai, mas principalmente o longo prazo, né? A gente investe para pelo menos 3, 5 anos e os bancos desempenham bem nesse período. O Banco ABC é um banco muito sólido, cresce resultado ano após ano. O Banco do Brasil está crescendo resultado ano após ano. O Banco Paine, que fez aí uma repaginada na sua carteira e está crescendo os seus resultados. Ou seja, o investimento é para longo prazo, é onde a gente precisa ter esse foco. Então, obrigado pessoal, e se vocês não seguem a gente ainda no Instagram, tá aqui o nosso Instagram, na descrição também tem. A gente também tem um grupo aberto no Telegram. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com um amigo, traz ele para conhecer um pouquinho sobre a matéria de bancos. É isso, fico por aqui, até a próxima e tchau.